Você sabia que aqui na China tem gente que paga mais de R$1.000 por um ninho de passarinho? E produtos que no Brasil são caríssimos e aqui são super baratos? E se você quer saber o que dá para encontrar num shopping comum aqui na China, vem comigo que eu vou te mostrar. Eu tô aqui na frente de um shopping que é tipo um centro comercial, na verdade, no bairro onde eu moro aqui na China. E pra vocês terem ideia, onde eu moro é tipo uma área rural, sabe? Mesmo assim tem esse shoppingzinho aqui que é muito legal e eu acho que os valores dele são bem em conta. Ó, aqui na frente do shopping, então tem o... Ai, me esqueci como é que é o nome desse sorvete aqui. Mas é um sorvete que, se não chegou, vai chegar no Brasil. Pelo menos tinha essa ideia, né? Pra cá, gente, nesse shopping, é onde eles fazem tipo uma feira noturna, e aí tem vários tipos de petiscos chineses que eles colocam aqui. Tem tofu fedido, tem uns frango frito, tem o pessoal que já tá trabalhando até ali agora. Aqui tem o Luckin Coffee, que é um café famosinho aqui da China, que tem em tudo que é lugar. E aqui, ó, Pizza Hut com hambúrguer de abacaxi, que é bem famosinho aqui na China, botarem abacaxi no hambúrguer, pelo menos nessa região aqui que eu moro, né? Daqui a pouco outra região pode ser diferente. E uma coisa interessante da Pizza Hut é que as pizzas são diferentes das do Brasil, óbvio, né? E aí tem umas pizzas que eles colocam durian, que eu confesso que não é uma fruta que eu goste. Não, nem do gosto, nem do cheiro. Mas ó, é bem bonitinho aqui, as vovó vêm passear com as crianças aqui durante o dia. De noite o pessoal se reúne aqui na frente desse shopping para dançar. E ali, ó, quem tá comigo? Não tô sozinha para fazer as compras. I'm Elisa from The World in Us and also Carol's friend. Yeah. Ela também tem um canal, vou deixar o nome do canal dela aqui. O pessoal já sabe, quem acompanha o canal, mas quem é novo aqui, já fique sabendo. Minha amigona aqui que me ajudou a aprender inglês. The books on the table. Agora deixa eu contar pra vocês uma curiosidade sobre a China. Jogos de azar, tipo o jogo do tigrinho, ou enfim, esse tipo de jogos, eles são totalmente proibidos, eles são ilegais aqui no país, tá? Mas raspadinha pode ter. Então, vários pontos dos shoppings, vocês vão encontrar banquinhas, assim, quem vier aqui pra China, né? Vão ter banquinhas desse jeito, com raspadinhas. Aí os chineses vêm aqui e raspam, ver se ganham algum prêmio ou não, né? É assim que funciona, gente. E aí aqui tem várias lojinhas assim de relógio, de celular também. Ó, uma loja da Huawei aqui. Deixa eu ver se tem um relógio que eu quero mostrar pra vocês que eu acho muito interessante, tá? Se vocês quiserem saber preços específicos de quanto que são as coisas aqui, eu até posso fazer um vídeo. Aqui não tem os relógios, mas são os relógios que as crianças costumam usar. Ah, não tem preço aqui? Ah, tá aqui, ó. Caro, meu povo, caro, tudo caro. Bom, vamos ver aqui. Também tem loja de óculos. Esses tempos eu comprei um óculos pro Vivi aqui e eu paguei bem baratinho. É um óculos com proteção, UV e tudo mais. É o mesmo preço. 99 yuan, em reais dá uns 70 e poucos reais. Oh, olha isso aqui! Mas meu filho vai amar. Achei bonito isso aqui, gente. Gostei. No 168 yuan. Esse aqui tá um pouquinho mais caro. Vamos ver como é que eu fico. Ó como é que eu fiquei. Eu gostei, mas esse aqui é bem parecido com o óculos que eu já tenho. Ele é muito pequeno, eu acho, pro meu rosto, né? Mas eu gostei do modelo dele. Gente, gostei desse modelo aqui também, ó. Vamos ver. A cara da riqueza, olha isso. Gente, eu gostei. Cadê minha amiga Elisa? Ah, ela não tá aqui pra eu mostrar pra ela. Olha, estiloso esse daqui, gente. Hanyo, 多少钱这个吗？没有。Ah, tá. Ok, esse aqui tá 200 yuan. Ok, um valor justo. Achei bonito. Eu gostei desse daqui também, ó, diferentão. Porque eu sempre compro coisa preta, gente. Tô querendo mudar. Vamos ver como é que fica. O que vocês acharam desse aqui? Ah, eu gostei. Olha, eu amei esses óculos. O Asihuan. Eu até tô precisando fazer um óculos de grau. E deixa eu explicar pra vocês uma coisa interessante. Já vou explicar aqui, ó. Não vou só explicar como eu vou mostrar. O atendimento aqui para verificar o grau do óculos que tu precisa já é feito aqui mesmo, gente. Aí já tem todo um maquinário aqui para tu ver o que tu precisa. E aí, será que aqui é a tabela de preço? Não faço ideia, tá em chinês. Mas é isso, meu povo, tem a máquina aqui, tu verifica aqui o grau que tu precisa
de óculos. Interessante isso, né? Será que tem coisa assim no Brasil, de tu ir na ótica e aí eles te passarem o grau que tu precisa? Antigamente eu acho que tinha, né? Agora eu não sei se legalmente pode fazer isso. Não sei mesmo. Não faço ideia. Mas aqui tem. E é super comum. Não só nesse shopping, como em outros shoppings também tem isso. Isso aqui é outra coisa que eu acho muito legal aqui na China, que é o hábito deles de comer nuts, tipo castanhas ou frutas também. Então eles inventam um monte de coisa, né? Aí tem fruta com castanha dentro, será? Gente, isso aqui parece ser gostoso, hein? Mas não é chocolate branco, viu? Isso aqui eu não sei o que é. Isso aqui é manga seca. Tem um monte de fruta seca. As crianças aqui da China, elas gostam de comer. E assim, ó, eu acho que isso aqui não é chocolate, tá? Tem cara de chocolate, mas eu acho que não é. Mais um monte de fruta seca aqui também. E é isso, meu povo. Olha aqui. Olha isso aqui, que legal. Vegetais secos. Pensa num negócio desses. Muito interessante, gente. Olha aqui. Tudo vegetais. Seco. Mas eu fiquei interessada nesse aqui. Isso aqui tem uma cara de ser bom, né? Não sei se eu tô criando uma expectativa de que seja um chocolate branco. Algo assim. Deixa eu ver se eu consigo entender alguma coisa aqui dos ideogramas. Não consigo entender nada. Ai, xie. Vamos provar. Adoro essas degustações grátis, vocês não têm noção. Parece ser uma castanha, uma fruta aqui. Isso aqui parece aquela fruta de Hawthorne ou é ameixa? Gente, não faço ideia. Isso aqui, olha, é uma massinha. É gostoso. Nossa, é gostoso. Leite ninho. 这是奶肉。这个是奶，奶。对，外面是枣，红枣，红枣。对，然后里面是那个腰果，是这个。啊，係。我中文不好。我英文不好，所以我不会说英文。Ah, é uma fruta mesmo, leite ninho por dentro, aqui, e uma castanha. Bah, delicioso, gostei disso. Saudável, né? E tem outras coisas aqui. Ah, peixe. 这是鱼。鱼吗？鳗鱼。鳗鱼。 Isso aqui é peixe seco. 这是牛肉。猪肉。猪肉。这个是牛肉。牛肉. Ok. Olha, gente, eu tô falando chinês, meu povo. Isso aqui, ó, carne de porco. Carne de gado. Pessoal muito querido aqui. Que querido essa guria, gente. E olha, gostoso o negócio, viu? Gostoso. Eu lembro quando eu cheguei aqui na China, eu olhava pra cara das coisas e eu ficava pensando, não sei não, sabe? E aí depois a gente vai se acostumando e vai se adaptando às coisas diferentes que tem aqui. E aí a gente já começa a gostar das coisas tudo. E essa daqui é uma loja em que vende... se eu não me engano, é uma loja japonesa até, não é chinesa, tá? Mas é uma loja que vende um monte de coisa, de frufru, de coisinha fofa, sabe? Olha esses bonequinhos aqui. Isso aqui os chineses adoram, né? A minha amiga chinesa, a Thay, que eu mostrei nos outros vídeos, ela tem um monte, uma coleção disso. Vocês não têm noção. Olha só que bonitinho isso aqui. E não é, né? Isso aqui. Isso aqui é uma coisa que eu acho muito legal, que eles acabam, ou o volume tá alto aí, que eles acabam montando isso aqui, né? Então eles compram pra montar. Mas é isso, né? Só pra vocês terem uma ideia do que a gente encontra nas lojinhas. Tem carrinhos da Hot Wheels também. Aqui, olha que bonitinho esse daqui, da Miniso mesmo, da própria marca. Essa lojinha aqui, só pra abrir um parênteses, tá? Eu gostei bastante dela, mas as roupas são minúsculas. Olha isso aqui, gente. Nunca que vai caber em mim. Nunca. São muito pequenininhas. E teve uma jaqueta aqui que eu amei. A jaqueta acho que até serve em mim. Mas vocês acham que vai ter uma roupa pro meu tamanho? Não vai ter, gente. Não vai ter. Mesmo assim, olha, que eu emagreça muito, é capaz de continuar não servindo algumas roupas que as chinesas usam, porque o tipo de corpo é muito diferente, sabe? Aliás, eu estou de olho nessa jaqueta aqui que eu amei. Eu achei ela linda, maravilhosa. Quanto que ela custa? Ela não tava cara, tava 239 yuan.
Dá R$100 e poucos. E assim, ó, dá pra ver que ela é feita com material bom, sabe? E é bonita, eu gostei da cor dela. Ok, meu povo, vesti a jaqueta azul. Olha isso aqui. O que vocês acharam? Tá, não combina com o vestido, tá? Mas pensem numa calça jeans. Cara, uma roupa M serviu em mim. Nossa! Isso é um milagre na China. Ah, olha isso, até fecha. Meu Deus, gente, tô chocada. Agora a gente vai no mercado. Tem um mercado aqui, acho que é no 3º andar. Então a gente vai lá. Eu acho que é aqui no 2º andar o restaurante, não, o mercado. Gente, ah, meu Deus, meu cérebro. Tô passando aqui na região onde tem os restaurantes. E olha só que interessante esse prato aqui. É frango, parece ser frango com molho de maracujá, noodles. E ele parece ser espinafre. Interessante, diferentão isso, né, gente? Será que isso aqui é culinária de algum país específico? E aqui tem, ó, ovo de codorna também. Diferente, noodles. Interessante. Esses dias eu fui num restaurante aqui, não é aqui no shopping, tá? Um restaurante fora daqui. E aí eu perguntei se eu podia gravar um vídeo lá, porque o restaurante era muito legal. Tu pagava por prato, sabe? E é uns pratos diferentes, óbvio, né? Então eu tô louca pra mostrar, pra gravar esse vídeo lá. E não só nesse restaurante, mas eu também combinei com o pessoal de gravar um vídeo no local onde vende os pãezinhos do café da manhã chinês. Então acho que vão ser vídeos bem interessantes que vai rolar daqui a pouco. Vamos ver, vai rolar. Só pra vocês se situarem, tá? Aqui é a entrada no mercado e aí aqui tem umas coisas que eu acho que é de medicina tradicional chinesa. E aí geralmente tem umas coisas bem diferentonas. E caras, inclusive. Vamos ver. Não, até que não é tão caro aqui. O problema é que eu não consigo entender, né? 35 aquelas balinhas, 23. Vou ficar como mentirosa. Mentira, olha aqui, ó. Tem coisa cara assim. Tem umas coisas diferentonas, 858, 1350. Bem diferentona. Ni hao. Olha isso aqui. Gente, olha a careza disso aqui. 1658. Não sei o que que é. Eu acho que é a raiz de alguma coisa. Parece ser, né? Interessante, gente. Ah, isso aqui é uma coisa que eu fiquei, tipo assim, não pode ser o que eu tô vendo, porque eu não tinha ideia sobre isso, tá? Talvez alguém que esteja assistindo, pode ser que já tenha visto, mas isso aqui é ninho de passarinho. É feito com a saliva do passarinho, geralmente andorinha, e o valor dessa caixinha aqui, que tem o quê? Quantos gramas tem aqui? Pouquíssimas, né? 1.680 yuan. Aqui, que é um pouquinho mais de ninho de passarinho, 2.888, ali 3.800. Ali também, ó, ninho de passarinho, 5.600 yuan. Do Ibuti. Por que a questão do ninho de passarinho? Porque tem muitos nutrientes. Então, as chinesas, principalmente quando elas estão grávidas e quando elas têm condição de pagar, né, para comer esse ninho de passarinho, fazem mingau. E às vezes, nos mercados, também tem o próprio mingau pronto para fazer o ninho de passarinho. Inclusive, na loja que eu vou comprar os produtos ali que eu tô precisando comprar para levar para minha cunhada, tem um creme que é de ninho de passarinho, mas eu achei o valor dele bem em conta, então deve ser uma pequena porcentagem do ninho de passarinho. Mas eu vou mostrar pra vocês quando eu for ali, pra vocês verem. Mas a primeira vez que eu vi o ninho de passarinho para ser vendido, eu fiquei pensando, será que é o nome de alguma coisa? Porque às vezes as coisas aqui na China, elas têm um nome diferentão, e aí quando tu vê é uma coisa super simples, sabe? Mas não, é realmente ninho de passarinho. E agora vocês acham que eu sei cadê a Elisa? Não sei. Será que ela tá dentro do mercado? Vamos entrar ali pra ver. No próprio mercado já tem a marca que eu gosto de usar. Essa daqui é a minha marca favorita de cremes aqui da China. Uma pena que ela ainda não chegou no Brasil, mas é uma marca que eu realmente gostei bastante. E ó, eles têm várias linhas aqui. Tem filtro solar, tem creme reparador, kitzinho aqui de filtro solar. E não tá caro, não. Filtro solar aqui na China eu acho que é mais caro do que no Brasil, viu? Isso aqui, gente, vocês vão se apavorar, porque aqui custa 69 yuan. Eu sei que no Brasil é bem mais caro, né?
o creme, o shampoo da Fino, R$ 62,80. Todos os preços eu vou estar colocando aqui embaixo, tá? Aí esses dias eu comprei um shampoo, não tem aqui, mas eu não achei muito bom. Não é nenhum dos que tem aqui. Isso aqui é um produto que eu gosto bastante dessa marca também que eu falei pra vocês. Que é... Ah, eu vou levar. Que é esse aqui, ó. É um gel de limpeza. E ele dá uma hidratada na pele. Gostei bastante desse aqui. Tá 39 yuan. E aqui é a quantidade que tem de shampoo. Essa marca aqui, eu acho que ela é bem conhecidinha aqui na China. Parece ser bem famosinha. Mas assim, gente, eu tenho um azarzinho com shampoo, sabe? Às vezes não é todo que eu me adapto. Esse aqui foi o que eu melhor me adaptei. Eu amo esse shampoo aqui. Ele não tem pra vender no Brasil, mas essa marca aqui é a minha favorita das marcas chinesas, que eu experimentei, né? Mas uma coisa que vão encontrar muito de shampoo aqui é shampoo de gengibre ou shampoo de ginseng. Então tem vários shampoos com esse cheiro. Ó, um aqui é gengibre e o outro eu acho que é ginseng. Qual o valor desse daqui? 75 yuan. E eu vou falar pra vocês que eu até andei usando marcas que eu costumava usar no Brasil, tipo Dove, Pantene, mas até eu tentei experimentar o shampoo da Lux. Não sei se aqui é shampoo, mas eu não me adaptei bem, gente. Então eu acabei conhecendo essa marca aqui, Centane, e gostei muito dela. É o que eu tô usando agora. Mas uma marca que eu quero experimentar de shampoo é essa daqui. Dizem que é bom. Eu não sei se ela é chinesa. Talvez não seja. Mas tem, ó, da L'Oréal também. Aqui. Dove. Até de pêssego. E olha aqui o valor desse creme da Fino. 48,70 yuan. Tô colocando o preço em reais aqui embaixo. As gurias que gostam desses cremes vão chorar. Mas o cheirinho que tá aqui dentro tá bem bom. Eu acho que eles estão fazendo alguma coisa lá na padaria. E ó, essa parte aqui, um monte de pratinho diferentão, assim. É diferente. Essa parte os pratos que eu tenho aqui, eles não são iguais os pratos em questão de tamanho, sabe? Os pratos que eu tenho no Brasil. Deixa eu mostrar aqui pra vocês me entenderem. Por exemplo, vou comprar um prato, ou é prato assim, que é tipo um prato de sopa, um pouquinho menor do que o que a gente está acostumado no Brasil, ou é prato assim, menorzinho, mas são bem bonitinhos, né? Vamos combinar. E aí eles usam muito essas cumbuquinhas aqui pra comer o arroz também, então tem várias dessas cumbuquinhas. Pratinhos assim, ó, geralmente é menorzinho, sabe? Mas o valor aqui tá bem bom. E olha essa daqui, que gracinha esse prato, gente. Eu amei esse modelo de prato. Vocês não têm noção. Eu simplesmente amei. Olha essa cumbuquinha aqui, que graça que é. Ó, uma colherzinha. Não é a mesma forma que a gente tem de comer, de servir a comida, sabe? É uma forma diferente, então os modelos de prato vão ser diferentes. E aí, se eu for aqui nessa parte onde eu acho os pratos convencionais, olha que lindo, né? Vamos combinar. Mas cada um é R$ 34,90. Dos outros ali, cada um era R$ 12,90. Então sai bem mais barato. Olha que coisa mais linda isso, gente. Mas também bem caro. Não sei se isso aqui é pintado à mão, será? Não parece ser. Então tem o barato, mas também tem o caro, né? E eu tenho gosto caro, né? Porque olha só o que eu gostei. 1.999 yuan. Mas olha que coisa mais linda que é isso aqui. Outra coisa que é comum também nos mercados da China é encontrar grãos, arroz, para ser vendidos assim. Aí tu vem aqui, tu escolhe, aí a pessoa bota no saquinho ali, e aí tu vai comprar o que tu quiser. E aí aqui tem os arroz Nihao, grão longo, tem o arroz ali integral, e tem arroz de tudo que é tipo, na verdade, né? Não sei nem, marrom é o nome? Nihao. Ó, arroz preto também, vários tipos de grãos, e geralmente o feijão vermelho, lá em casa a gente come feijão vermelho e feijão preto e lentilha. E geralmente o feijão vermelho eu compro aqui. É carinho, é mais carinho o feijão vermelho, tipo 500 gramas tá 16,90 yuan.
Mas só pra mostrar pra vocês, né, as curiosidades. E ó, o chá de crisântemo que eu mostrei no outro vídeo ali. Chás são caros aqui. Esses tipos de chá geralmente são mais caros. Tipo, a cada 50 gramas, R$29,80. E aí tem vários tipos de flores aqui também. Ni hao. Vários tipos de flores. E vamos ver. Ah, aqui tá o que eu gosto, ó. Esse aqui é o meu chá favorito. Hawthorne. Não sei como é que é o nome em chinês. Esse, e é mais barato, R$4,80. Ó, gente, impossível colocar todo o mercado nesse vídeo, porque como vocês podem ver atrás de mim, ele é enorme. Ele é muito grande esse mercado. Então, assim, ó, tem que ser um vídeo só pra mercado mesmo. Tô só mostrando as coisas que eu tô olhando aqui. Não dá, é muita coisa. Aí aqui atrás de mim é um monte de guloseima, aqui também, que os chineses gostam. Agora assim, ó, chocolate é caro e são poucas opções. Deixa eu mostrar. Basicamente isso aqui é a parte de chocolate. É o Kinder Ovo ali, o Ferrero Rocher, que é comum encontrar aqui. E tem esse outro Kinder Ovo também. E é isso, sabe? Ah, e esse Lindt aqui, que é uma fortuna, né? É bom, mas é caro. E é isso. Deu, acabou a parte de chocolate. Mas tem um monte de coisinha diferente, né? Tem os noodles diferentões aqui. Tem um monte de bala que os chineses gostam. As crianças, né? Gostam de balinha. O que é aqui? Chá. Um monte de chá também. Agora puxei meu sotaque do Rio Grande do Sul. Mas isso aqui, quando eu olhei, parecia uma cuia de chimarrão de longe. Pois é, meu povo, terminei ali de passar no mercado, não tem como gravar tudo, né, porque senão o vídeo vai ter o quê? 2 horas, vocês viram, o mercado é grande, né? Ok, cheguei aqui na Watson agora e eu vou... Olha só, gente, sério, isso é muito doido, porque meu irmão tava falando que isso aqui no Brasil tava, acho que R$40, mais ou menos, e aqui tá 15 yuan, vou mostrar pra vocês, ó. Para quem é membro da Watson. E eu sou membro, não pago nada por isso, só sou membro. Infelizmente, eu não vou poder gravar aqui como eu gostaria de gravar, porque eu preciso da autorização. Eu não entendi se é da Watson em si ou se é para mostrar os produtos que tem aqui. Não consegui entender direito. Mas, enfim, vocês vão ter que olhar minha cara nessa parte da Watson, tá? E aí agora eu tô numa parte em que tem vários produtos pequenininhos. Então, o que eu faço? Como eu não sei muito bem os produtos aqui da China, eu venho aqui na Watson, eu compro produtos pequenos, testo, e aí se eu gosto, eu compro produto grande. São produtos às vezes caros, né? Aí é ruim tu gastar dinheiro com produto que tu vai usar e não vai ser tão bom. Ah, uma pena, porque nem o creme aqui que tá aqui atrás de mim, que é de ninho de passarinho, eu não vou poder mostrar pra vocês. Então, gente, eu tava aqui tentando obter informações com a moça, através do meu tradutor celular, sobre os produtos aqui que estão atrás, feitos com ninho de passarinho. Ó, é verdade, tá aqui, ó, aqui atrás pra vocês verem, tá? Porque eu acho isso muito diferente, né? E aí ela tava falando que esses produtos, assim, faciais feitos com ninhos de passarinho são muito bem quistos pelas clientes. Porque eu perguntei, esse produto realmente é bom? Achei, né, interessante e curioso isso, né? Ela disse que sim, até mostrou ali no mostruário, tem o tal do ninho de passarinho. E eu contei pra minha avó ficou super interessada, né? Porque ela achou que eu estivesse fazendo piada com a função do ninho de passarinho. Estou saindo aqui da Watson, então comprei o que precisava, agora eu tô aqui, ó. Ai, me senti da esposa troféu, né? A rica. Agora a gente tá indo ali almoçar. Diz a Elisa que tem uns lugares bons. Diz ela que tem uns lugares bons pra comer. Let's go eat. A gente precisa comer. Eu não tomei café hoje. Não. Not yet. Não, agora já é 1h da tarde, gente, só pra vocês terem ideia. Bora lá. Então, a Elisa viu esse lugar aqui e ela gostou, né? E eu tinha passado aqui na hora que eu fui no mercado e eu vi esse lugar aqui, eu olhei pra essa carne, o cheiro da comida parecia ser bom. It's here? Yep.
Ok, let's go. A comida parece ser boa mesmo, gente. E ó, aqui do restaurante do lado tem esse monte de coisa diferentona aqui, ó. Tofu, raiz de lótus, umas algas, cogumelo. Cogumelo é bom, né? É isso, meu povo. Need to fry the eggs. It's going to clean the spoon because it's got lots of chili in it. Finalizamos de comer agora e vocês não imaginam. Não, eu vou mostrar pra vocês. Olha isso aqui. Isso aqui é a quantidade de pimenta que eu tirei do prato de comida. E eu não tava entendendo porque tinha um pessoal comendo aqui do lado e eu tava de olho na comida deles, né? Eu vi que eles estavam meio que limpando o nariz. Não tava suando o nariz, eles estavam limpando o nariz. Eu pensei, mas será que eles estão resfriados? Aí, depois que eu comi essa comida aqui, que eu fui me dar conta de que assim, ó, essa pimenta abre tudo. Vocês não têm noção, super picante. Mas, ó, uma delícia a comida. Muito boa. Porém, apimentada demais. Agora a Elisa tá ali terminando o vídeo dela e aí nós vamos sair ali na rua para pegar nosso café do Luckin Coffee que eu mostrei no começo do vídeo. E uma coisa interessante do Luckin Coffee é que ele tem vários tipos de cafés diferentes. Então tu vai ver café com suco de laranja, tu vai ver café com suco de uva, tu vai ver café, eu acho que tem um até agora que é novinho com suco de limão. Ó, aqui eu saí naquela parte que eu mostrei para vocês, que é a feirinha noturna, mas já tem lugares abertos. Agora são umas 2:pouca da tarde, quase 3 horas, e já tem gente vendendo coisa ali, ó. Mas de noite, isso aqui costuma bombar. Onde é que é o Luckin Coffee? Acho que é lá pra trás. Deixa eu voltar pra lá. E aí tem todos esses cafés diferentões aí, né? Então eu vou ali pegar um, eu pego comum, gente. Eu tentei tomar café diferentão, mas eu não curti muito. Acho que a Elisa gosta. Eu sei que tem uma brasileira que acompanha o canal que ela gosta do café com suco de laranja. Eu não curti. Eu vou pegar um café com leite de coco. Eu não tomo leite, o leite não me faz muito bem. Agora eu vou chegar ali e vou só apresentar o QR Code. Eu até já fiz o pedido. Paguei R$10,90 o café, tava na promoção. O que é muito barato para a China, porque café na China eu não acho um valor tão barato. E vou pegar meu cafezinho ali, ó. Aqui atrás de mim é a Watson, que a gente entrou. Aqui pro outro lado, os lugares para comer. Aqui um hambúrguer chinês, que é um hambúrguer comum. Isso geralmente é de frango. Diferentão. Ali mais um local de frango frito. Ali mais um local de frango frito. Bonito esse restaurante aqui. Eu nunca vim aqui, mas acho tão bonito. Essas coisas de madeira. E ali o meu Luckin Coffee. E aqui está o meu cafezinho que eu já peguei ali. Já passei o QR Code na maquininha. Aqui o Luckin Coffee. E é isso, meu povo. Agora eu sentei aqui nos banquinhos para tomar meu café. Ó, um beijo para vocês. Fiquem bem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.